Bem-vindos a mais um programa, mais um momento, um encontro do nosso canal Vida Longa. Esse projeto que nasce para fazer a diferença na vida de tantas pessoas e poder impactar positivamente a cultura do cuidado. E esse é o tema do nosso encontro de hoje, o desafio de ser cuidador, todas as demandas do dia a dia que precisam ser conciliadas e temos aqui o apoio de Tena, o nosso patrocinador que nos apoia em todos os nossos projetos, e da Farmi, o que torna essas mensagens ainda mais potentes e fortalecidas para chegar até você. E as nossas convidadas de hoje, que vão abrilhantar ainda mais a nossa discussão, temos aqui Maria Alice Leles, enfermeira, doutora em Ciências da Saúde, área de Urologia pela Unifesp, consultora técnica da marca Tena, e Patrícia Rodrigues Sena de Souza, fisioterapeuta, especializada em UTI cardiorrespiratória, cinesiologia do exercício, gerontologia, hotelaria, CEO da PRSS Fisioterapia e Exercícios desde 2021, que presta serviço para ILPIs, né, as casas de repouso, coordenadora clínica da rede DEPADO, a residencial sênior desde 2020, gestora de casos em domicílio, ambas muito queridas, amigas de jornada, então para mim é um presente poder dividir aqui com o nosso público as lutas que temos juntas, os projetos que temos, que eu tenho certeza que a gente vai poder inspirar muitas vidas. Então, obrigada por estarem aqui comigo. A gente que agradece o convite, é um prazer poder participar, dividir um pouquinho aqui com vocês, né, e tentar aí agregar os cuidados e auxiliar quem está nos assistindo. Muito obrigada pelo convite, é uma honra, né? E vamos tentar trocar algumas informações que possa atingir o público e contribuir para o cuidado diário dos idosos. Bem-vindas! E o papo vai ser bom e vai ser longo, se preparem aí em casa. Meninas, para aquecer essa nossa discussão, né, a gente recebe muitos dados mundo afora do quanto a população está vivendo cada vez mais, toda essa perspectiva, né, de longevidade, essa conquista que foi poder ter mais anos ali nessa nossa jornada. A gente recebe dados, né, como o da Exit, que é esperado que em um determinado momento, a cada 3 pessoas, 2 demandem cuidado, né? A gente percebe o quanto as pessoas estão envelhecendo das mais diversas formas e o quanto a população tem cada vez menos filhos, né? Então, as famílias antigamente tinham ali 4 crianças, 2 idosos, hoje isso inverteu, né? São 4 idosos, 2 crianças, uma e um cachorro, né? Então, a gente percebe que não estão sendo repostas essas gerações. E a perspectiva é que vai chegar no momento que vamos ter tantas pessoas idosas, longevas, precisando inclusive de assistência e uma demanda de cuidados muito grande. Isso está sendo avisado. Por mais, 2050, mas estamos sendo avisados. Do que vocês também observam no dia a dia de vocês, qual que é a perspectiva do desenvolvimento do cuidado perante a esta sociedade nesse atual momento? Fato é, não estamos preparados, né? A gente consegue ver muito isso no nosso dia a dia. Idoso cuidando de idoso, famílias que não se prepararam para esses cuidados. Junto vem uma aflição, vem uma angústia, vem um desespero. A gente vive mais a fase adulta hoje do que a fase de criança e adolescente, né? Hoje a gente tem uma expectativa de vida muito alta e 60 a mais hoje é jovem, né? Então, eu acredito que se nós não mudarmos políticas públicas, não mudarmos a sociedade para receber essa nova geração que vai ficar por um bom tempo conosco, a gente vai ter muitos problemas pela frente, né? Então, hoje a gente se depara com profissionais ainda não tão especializados. As famílias buscam esse cuidado, mas buscam de uma forma ainda muito amadora, né? Talvez porque nós não temos mesmo, né, uma empresa que realmente esteja qualificada ali para poder suprir essas demandas. E aí a gente entende que quando esse cuidado ele não é entregue de uma forma efetiva, tem todos os resquícios, né, dessa população que vai ser mal assistida, mal cuidada,
O que a gente está fazendo, né, para envelhecer bem? Eu acho que envolve muita coisa nesse novo processo. Eu quero pegar esse gancho para dizer que a gente pode dar um passo atrás na reflexão. A gente tem que pensar, sim, na perspectiva do cuidado que está iminente, como você falou, mas pensar que a gente, como população de uma forma geral, tem que pensar no curso de vida, né? Adultos e idosos, jovens adultos e idosos, e pensar no envelhecimento como um processo que atinge a todos nós. Né? Então, a gente tem que se preparar, sim, para o cuidado de quem vai necessitar de cuidados em determinada época da vida, mas a gente também já pode se preparar para mudar um pouco o curso de vida, pensando em hábitos saudáveis que possam fazer que, se eu precisar de cuidados, que seja muito mais na frente do que seria se eu não tomasse nenhuma providência. Então, no curso de vida, a gente tem algumas mudanças que são fisiológicas. Então, por exemplo, quando a gente fala de que a gente vai diminuindo a massa muscular, né, tem um aspecto fisiológico na diminuição, esperado na diminuição da massa muscular. Mas se eu simplesmente não fizer nada, né, eu preciso fazer algumas coisas, e atividade física, por exemplo, é um exemplo. Eu preciso fazer atividade física para tentar manter massa muscular. Esse é só um exemplo para eu poder chegar numa vida mais longeva com menos riscos de estar frágil. Né? Então, eu posso trabalhar com controle de doenças crônicas, pode ser que eu tenha diabetes, pode ser que faça um diagnóstico de hipertensão. Então, o controle de doenças crônicas também me ajuda a fazer esse caminho de uma forma menos dependente, de uma forma autônoma, de uma forma independente. Claro que pode acontecer na vida de cada um de nós, pode acontecer alguma coisa no percurso, né? Isso abrupto, é imponderável, né? Nós não estamos nesse controle, mas no que a gente pode ter controle, sim. Então, a gente pensar hoje a longevidade na questão dos cuidados, mas na questão do autocuidado, para eu poder chegar lá na frente tendo o mínimo de dependência possível. Se eu ficar dependente, aí a nossa reflexão, que a gente quer conversar, é como é que vai ser o que está em volta de mim para poder o cuidado ser assertivo, o cuidado ser prestado de uma forma eficiente e excelente. Então, um alerta é vamos pensar como é que a gente está vivendo, que mudanças que a gente pode fazer para a gente ter uma vida longeva e não necessariamente precisar de cuidado ao longo desse período. E o quanto, assim, quando a gente tem uma situação de fragilidade, né, uma pessoa da família que passa a precisar de algum apoio, muitas vezes isso exacerba outras fragilidades, né? Uma família que já estava com a sua relação abalada, uma falta de suporte social, uma falta de compreensão do quadro, né? Então, a gente vê aqueles comportamentos de negação, como, não, ele é lúcido e você está vendo claramente que tem ali já um declínio cognitivo. Então, a situação pode ser mas ela traz consequências de uma vida inteira, e a gente vê as famílias virando uma empresa. Sim. Mesmo, né? Porque são tantas nuances, tantos detalhes dos cuidados, e aí você fica um tempão nessa fase de mediação de conflitos, nessa fase de compreensão dos diagnósticos, quando já estamos no diagnóstico, né? Fora quando vem todo aquele caminho onde os sintomas ou os agravamentos vão acontecendo e não consegue um diagnóstico, um tratamento adequado. Então, é um momento tão delicado e que as pessoas não esperam, né? Porque sempre vai acontecer no quintal do outro. Ninguém está preparado. O sonho de todo mundo é morrer de infarto, né? Dormiu, não acordou nunca mais. Isso né? A gente sabe que são 10% da população privilegiada nesse momento. Então, assim, é o resultado de escolhas, de relações construídas ao longo de uma vida inteira. Então, o cuidado é você entender qual é a necessidade, qual é o apoio, né? E também ser orientado como um cuidador, né? No dia a dia de vocês, vamos pegar o gancho do cuidador profissional e do cuidador familiar. Quando que essas pessoas se tornam realmente cuidadores de alguém?
A gente, como a Maria Alice disse, né? Eu acho que quando a gente consegue se programar, né, para esse cuidado, talvez ele venha de uma forma mais profissional. Quando acontece um evento agudo, você não tem muita escolha, né? Então, nesse caso do envelhecimento, de fato a gente vai precisar, né, mover crenças, porque a gente hoje tem muito infiltrado dentro da nossa cultura, né, que nós somos os responsáveis pelos cuidados, né? Então, quantas vezes a gente vê dentro de uma família a esposa tendo que assumir esses cuidados, ou a filha mulher tendo que assumir esses cuidados, né? Porque está muito atrelado ao perfil feminino esse cuidado, né? É natural que numa família de 4, 5 filhos tenha 4 homens e uma mulher, e o cuidado sobra para essa mulher, né? Culturalmente falando, o Brasil, eu acho que ele coloca a mulher muito nesse alvo, né, dos cuidados. E ela não tem muita escolha, né? Porque tem toda uma relação familiar ali envolvida. Então, você acaba sendo o escolhido sem querer. E se né? ela nega, aí vem todos os julgamentos, Não. né? Que ruim ela não assumir. Né? Hoje a gente ouve muito assim, uma mãe ou uma mãe, né? É capaz de cuidar de 5 filhos, mas 5 filhos não é capaz de cuidar de uma mãe, né? Acho que tem muita coisa por trás disso. Eu acho que tem vários atos de amor que a gente, né, pode puxar aqui nessa discussão, que é o fato de você pensar num melhor acolhimento e tratamento, mesmo que esse não venha de você, é um ato de amor. Por que não, né? Então, você se torna um cuidador realmente quando a situação te coloca, né, alguns obstáculos e você não se vê num outro papel. Exatamente porque a família impôs, porque te falta, às vezes, algum suporte financeiro. Também isso é muito nítido hoje em dia, né? Você acaba se tornando um cuidador porque, de fato, contratar alguém não é barato, né? Você já tem a tua rotina toda estabelecida, o teu dia a dia. Às vezes você, né, acaba assumindo um papel, né, que, enfim, você... É uma necessidade, né? Precisa, né? E então, a gente parar para pensar um pouco nisso, né? Essa divisão de tarefas, quem que realmente precisa estar ali nos cuidados, o quanto que essa pessoa que foi escolhida, que muitas vezes é o papel feminino, ela precisa de um apoio, de um auxílio, e ela precisa também colocar o ponto de vista dela, né? Por que não? Limite. O limite, né? Às vezes você é colocada no papel do cuidador, mas você está preparado para isso? Você tem, né, o emocional para isso, né? Porque às vezes você está cuidando do seu pai, da sua mãe, às vezes você está cuidando do teu filho, né? E é abdicar de alguma coisa, né? Muitas você estar coisas. Disponível para essa função, Muitas tomar coisas. decisões. É importantíssimo dividir, é importantíssimo dar apoio, é importantíssimo a gente ter outras pessoas envolvidas nesse cuidado, né? Porque senão daqui a pouco esse cuidador vai adoecer, né? Fisicamente, emocionalmente, né? Ele tá com uma sobrecarga ali de funções que ele não escolheu estar. E como que a gente vai ampará-lo, né? Então é muito importante a rede de apoio, é muito importante pensar quem vai estar à frente do cuidado, é muito importante dar subsídios, né? Dar apoio também para esse cuidador, que seja a família ou que seja realmente procurando um lugar, ou a família se mobilizando ali para pagar alguém, para dividir, né, essas responsabilidades. Eu acho que isso a gente está vendo muito hoje em dia, né? E precisamos pensar no suporte, porque senão a pessoa vai adoecer mesmo. É complicado, Não, né? e pensando assim, né, como as pessoas estão envelhecendo das mais diversas formas, e as relações construídas ao longo da vida são também as mais diversas, a gente não pode pensar que um único formato de cuidado, ele vai ser suficiente para todas essas demandas, né, múltiplas demandas. Então, o familiar
tomar essa decisão, né, perceber a demanda e conseguir assumir algumas partes, ok, se ele tem essa disponibilidade, esse preparo e etc. Sim, ele às vezes quer participar, pode estar, né? E também ele entender o que é profissionalizável, né, com relação a um cuidador profissional, com uma empresa e etc. Também é um ato de amor, é uma dedicação à medida que ele escolhe, que ele percebe as demandas, e a ajuda profissional também faz toda a diferença. Sim. Maria Alice, me conta o porquê, como um cuidador profissional ele realmente pode contribuir na rotina de um idoso. Você, inclusive como enfermeira, né? A gente tem ali situações de lesões por pressão, toda essa parte realmente de gestão dos cuidados. Um cuidador, para ele realmente ser um bom cuidador, o que difere ele de um cuidado improvisado? O preparo, né? A pessoa ter feito essa escolha, isso é uma pessoa que pode ter perfil de cuidado. Naturalmente, eu estou falando a pessoa que escolheu profissionalmente, perfeito, né? Ser cuidador. Então, ele pode ter feito essa escolha, gostar de cuidar, né? Porque algumas vezes a pessoa não tem esse perfil. Agora, ele precisa ser preparado, né? Porque a gente está falando de diferentes níveis de dependência. Ele precisa entender que ele não vai levar para dentro da casa do outro a cultura dele, da forma como ele acredita. Essa cultura é a cultura do microambiente dele. Mas quando ele entra na casa do outro, ele tem que entrar com respeito. Então, imagine o quanto esse trabalho traz conteúdos diversos. Ele pode entrar numa família que tenha determinada cultura de alimentação, de valores, e ele vai precisar entender para poder prestar o cuidado, respeitando a cultura daquela família. Pode ser que daqui a alguns meses eles estejam trabalhando numa família com outra cultura. Então, a primeira coisa é a pessoa estar preparada para viver em ambientes diversos, respeitando esses ambientes, né? Ele pode, claro, se manifestar, ele pode e deve dar uma opinião, dar uma sugestão, mas ele não pode achar que ele foi ali para mudar, né? E posso mudar essa cultura. O jeito que eu gosto de fazer é assim, né? Então, ele precisa ter essa disponibilidade como pessoa para poder entrar na casa do outro. Outro que é uma coisa para a vida que a gente aprende é que a gente tem que estar aprendendo sempre. Então, eu não posso ter também aquela postura de que eu já sei tudo. Eu já faço isso há muitos anos, eu já sei como fazer. Que a gente ouve muito, né? Exatamente. Então, ele precisa ter predisposição para aprender procedimentos novos que ele tem que fazer. Ele pode fazer uma atividade lúdica com o idoso e aí vai ter um profissional que vai ensinar quais são as melhores atividades para aquele idoso. Então, ele tem que estar disposto a entender e colocar na rotina do idoso aquelas atividades. Então, esse aprendizado contínuo precisa ser, se eu quero ser cuidador, levanta a mão, você também precisa ter aprendizado contínuo. O aprendizado não termina. Precisa ter empatia, né? Empatia com a dor do outro, e o outro aí é a pessoa que está sendo cuidada, mas o outro também é aquele familiar que está dando o suporte para o cuidado, é o familiar que contratou o cuidador. Ele está com uma dor, né? E às vezes ele também está lidando com uma coisa completamente nova, né? Ele tem um pai ou uma mãe que precisou, de repente, ficou dependente de cuidados, e como é que ele lida com essa pessoa agora? Então, também tem empatia quando às vezes o outro está aprendendo, né, o familiar, como é que faz isso. Ele pode dar sugestões, ele pode manter o ambiente calmo, né, para uma situação de estresse, tentar não aumentar o estresse do ambiente, contribuir, porque existe a dor da própria pessoa que está sendo cuidada, e existe a dor também daquela família que está vivendo um momento novo. Eu acho que essas são condições imprescindíveis para eu me prontificar a ser um cuidador de idosos. Eu adorei, porque assim, existe um senso
comum, que a gente tem que diariamente brigar com ele, de que cuidar de idoso é fácil, né? Que é uma profissão super tranquila, porque eu já fiz coisas mais difíceis, idoso é bonzinho e etc. E aí a hora que a pessoa chega e vê a complexidade da rotina, não é só ficar na frente da televisão o dia inteiro, né? E você no seu celular e o idoso ali olhando para o nada. Você realmente precisa lidar com uma complexidade de uma rotina, entendendo, inclusive, que esse idoso pode ter o seu quadro, vai evoluir. Né? Então, a gente vê muito, por exemplo, pessoas que a família já conhecia, né? Um parente, uma doméstica, alguém que já estava ali no núcleo, ser chamada de cuidadora. Ou então a pessoa, eu já cuidei da minha mãe por anos, eu sou ótima, e não fez nenhum curso. Né? E aí acaba sendo esta pessoa chamada de cuidador, que aumenta a vulnerabilidade. Isso mesmo. Né? Porque ela coloca, por exemplo, uma fralda e não sabe colocar direito, ou deixa por horas e horas, e aí isso dá ali problemas na pele, infecção urinária e várias outras, grita com o idoso. A gente tem estudos que mostram que as alterações de comportamento, as agitações, as crises, 90% são geradas pelo ambiente. Totalmente. Pelo jeito que você fala com ele, pelos gatilhos que você provoca, pela desorganização de medicação. Então, é complexo. E tem que ter perfil, sim. Se você perde a paciência muito rápido, talvez não é esse trabalho mais adequado para você. Sim. Se você não quer trabalhar com sistematização, horários, né? Se você vai ficar faltando e abandonando o plantão, assim, tá tudo bem, né? Vai procurar outro tipo de serviço. Porque é a vida de alguém nas suas mãos. É a dor de alguém que você está acolhendo. É o amor da vida de alguém que está sob seus cuidados. É muito sério, assim como qualquer outro trabalho. O jeito que eu aprendi a lidar com demências na faculdade é totalmente diferente do que está sendo ensinado hoje. Porque a nossa área se atualiza o tempo todo. E aí você pega aquelas cuidadoras que falam, eu já trabalho com isso há não sei quantos anos, né? Tigrona ali. E aí você vai dar qualquer orientação, tem uma parede, né? Uma barreira, porque ela entende que ela tem um saber absoluto. E é uma experiência boa, né? Assim, que legal. Parabéns, mas continue. Sim. Qualquer profissional está o tempo inteiro se atualizando, né? E tem um exemplo nisso que você está falando, que eu lembrei, que é a questão que às vezes acaba infantilizando o idoso, né? Eu sempre falei, quando eu lecionava na faculdade, dessa dificuldade, né, das pessoas terem, a pessoa precisou ficar deitada e precisa de cuidados, aí já começa um monte de inho. Né? Então, seu Joãozinho, né? Vim trazer seu Isso. Vim trazer seu comprimidinho, vamos tomar um banho, né? A não ser que a pessoa goste, né? Às vezes é um apelido da vida. Exato, ou tem um apelido. Eu sempre ensinei que a gente precisa prestar atenção que aquela pessoa não é aquela doença ou aquela fragilidade. Ela tem uma história de vida, né? É um motorista de táxi que infartou, né? E precisou, por um tempo, de cuidados, ficou dependente, teve complicação, ficou dependente, eu teve um acidente vascular cerebral. É uma mulher que cozinha de forma excelente ou que é gestora de uma empresa de forma excelente e de repente ficou necessitando de cuidados, ficou dependente de cuidados. Então, trazer e respeitar a história da pessoa, né, para o contexto e a forma como ela gosta de ser tratada, né, com qual nome que ela gosta de ser tratada. Não, né? se apaga a história. Exatamente. Né? Não apagar a história, não infantilizar. Eu falo, por que o comprimido virou comprimidinho? Né? Eu tomo comprimido todos os dias. Aí, se eu ficar acamado, eu vou tomar um comprimidinho. E assim, né? Por que nós três estamos aqui? Porque a gente luta muito, a gente estuda muito, né? A gente, no nosso dia a dia, corre demais para ter uma entrega de qualidade. Se hoje eu tiver algo que me faça perder a autonomia, eu não quero que tudo isso seja apagado. Por que a gente faz isso com eles? E às vezes ele não toma a medicação porque está sendo oferecido um comprimidinho. Sim. Sim. Não é às respeitoso. Vezes até a forma como você entrega esse comprimido, né? Você colocar na mão. Não, ele acha que ali é totalmente anti-higiênico.
Ele sempre aprendeu que o comprimido tem que ser tirado na mão dele. Então, assim, são detalhes. Você saber a história do idoso, né? Você buscar entender quem é que você vai cuidar, isso faz toda a diferença. É você respeitar, é você tentar ser assertivo, é você conduzir da forma que faz sentido para o outro, né? Você realmente cuidar de alguém, é você cuidar de toda uma história, né? Não é simplesmente porque naquele momento ele está precisando de um cuidado que ele vai ter que estar ali à disposição de quem chegar. Então, você imagina se essa pessoa precisou passar por 5, 6 cuidadores, sei lá, independente do motivo, mas ele tiver que se adaptar a todas essas pessoas, não faz sentido algum. Talvez se aquele primeiro lá atrás, ele tivesse se moldado ao idoso, ele estaria até hoje, né? Então a gente encontra muito isso, as pessoas que não estão abertas para receber o outro, para realmente fazer sentido. É igual você entrar numa empresa hoje. Existe a missão, os valores, existe, né, uma política que dita as regras daquela empresa. E quando você entra, você olha e vê se aqueles valores fazem sentido para você continuar ou não. É a mesma coisa quando você entra na casa de uma pessoa, né? Existem ali, talvez você não se adapte, não se adapte e tá tudo bem, né? Eu acho que o que não pode é você tentar mudar toda a história. É você tentar fazer com que as pessoas façam o que você quer que faça. Não, né? Você tá entrando num lar que tem uma missão, um valor, tem uma pessoa que precisa do cuidado, ela tem uma história, tem situações para ela que são valores inegociáveis, né? E que você tem que respeitar. E que se não fizer sentido para você, é você que tem que sair de cena. Não, e assim, eu falo muito pros alunos, né? Pros cuidadores. A família não vai te contratar porque ela quer. Ela não vai acordar e falar, acho que aqui tá faltando gente, vamos chamar cuidador. É por uma necessidade. Então, você chega, você tem que conhecer a história para usá-la a seu favor, porque vai te dar informações de como se relacionar, de como enriquecer o ambiente, de como oferecer o cuidado. E também que você seja sensível para levar soluções. Porque, além de tudo, se você é aquele cuidador que só vai para causar problemas, que só vai para deixar mais pesada a situação, você não é um bom profissional, né? Então, aquele que fica só arrumando confusão com os colegas, que boicota os procedimentos, que boicota o familiar. Então, como que a gente está se apresentando profissionalmente para realmente agregar no momento e não ser aquela pessoa que aumenta a dor do outro, né? Então, por isso que essa gestão de pessoas, essa inteligência emocional, toda essa conciliação dos tratamentos, isso vira uma empresa, né? Vira uma mega operação, como você falou, porque são muitos detalhes do cuidado e um revezamento, né? Os plantões são continuidade, que se um está desalinhado com tudo isso, quem sofre é o idoso. Sim. Porque a família. Porque depois o cuidador vai para casa dele, né? Ele recebe ali pelo plantão e vai embora. Mas se essa cadeia não tiver bem organizada, são vidas que vão sendo comprometidas e um sofrimento que talvez não precisasse ser mais pesado, né? À medida que a gente tem conhecimento, que você consegue detectar as demandas do dia a dia, que as pessoas tenham uma postura profissional para realmente fazer essa gestão dos cuidados fase a fase, né, de acordo com o que realmente eles precisam. Senão fica uma briga de egos, fica uma disputa de território, né, e perde-se muito tempo. Às vezes já o idoso piora e já nem consegue mais aproveitar tudo aquilo. Então, concordo, Maria Alice, assim, precisa ter perfil, precisa ter educação continuada, precisa realmente entender a necessidade daquele idoso. Às vezes eu sou chamada para avaliar casos graves, casos raros. E aí eu pergunto para o cuidador, você sabe o que ele tem? Não. Tá, uma demência corpúsculo de Levi. Lê o quê? Não, então não tem nem interesse pela aquela demanda que está apresentando. E aí vem algo que eu tenho, tudo quanto é espaço que eu tenho levado, a obediência do cuidado. Todo mundo adora cuidar de idoso bonzinho, quietinho, que você põe o prato, ele come, que você enfia no chuveiro, ele aceita.
ele é tão legal, ele é tão bonzinho para cuidar. E a opinião dele? E o que ele consegue fazer? E a independência? Hoje a gente sabe que a doença de Alzheimer mais apática é a que evolui mais rápido, porque o cérebro dele está desligando. Ele já nem percebe mais o ambiente, está no automático. Se ele demora para comer, ainda dão na boca. Então o cuidador chega e mesmo sem perceber, ele está acelerando o processo de declínio. Né? E aquele idoso que é super agitado, que também não é bom, né? Uma pessoa que fica nervosa, que fica reativa o tempo todo, é o que todo mundo abandona no plantão. Que ele fala coisas, que ele perdeu o filtro, e aí a cuidadora fica ofendida, que ela não sai de casa para ser xingada. Mas estamos falando de um comportamento onde pode ser manejado. Então vamos entender quais são os gatilhos de crise, vamos entender como é que a gente pode organizar para que ele tome a medicação, que ele seja mais colaborativo no banho, né? E aí esse é o idoso que o pessoal abandona. E esse é o que tem também muito potencial de ser reabilitado e para que ambos tenham qualidade de vida. Então fica se tentando enfiar em caixinhas e tudo que eles fazem é da doença. Às vezes ele foi um juiz, tomou decisão a vida inteira, ele está ali manifestando a opinião dele. E muitas aproveite. Vezes frágil, sem poder andar, precisa de um cuidado o tempo todo, mas ele tem a palavra como força. Então ele vai usar a arma que ele tem. Ele vai tentar mostrar que ele ainda pode mandar. Como? Através das palavras. E nas instituições, assim, é muito curioso o que a gente observa, porque, inevitavelmente, eles entram num fluxo de cuidado que precisa acontecer, porque ali é tudo coletivo. Sim. Não dá para cada um almoçar num horário, Sim. né? Você lida com uma equipe, etc. E aí chegam as atividades. E aí, às vezes é uma atividade que ele adora, mas ele fala, uma porcaria. Na verdade, o que ele tá é exercendo o poder de existir. Porque ali alguém perguntou o que ele acha. Ali alguém perguntou, qual que você quer? E poder falar, nenhum. Ele se sente dono do próprio nariz, mesmo. da própria vida. E aí é o trabalho do terapeuta, entender se é uma escolha, se é uma fuga, outras possibilidades e etc, né? Aí a família chega e fala, nossa, ele não tá gostando de nada. Ai, vocês não souberam cativar a mamãe. Mas cativamos. Ela se tá expressou. existindo. Mamãe está chorando. Ótimo, é um choro que tá guardado há 20 anos. Deixa ela botar pra fora, né? Mas tem que ser feliz o tempo todo, tem que ser bonzinho o tempo todo. E aí, voltando nessa questão das atividades, o que a gente vê muito dentro dos residenciais é... Eu quero minha mãe fazendo todas as atividades todos os dias. Como que é? Essa é a agenda? É de manhã e é à tarde que tem? Mamãe tem que fazer manhã e tarde. Mas essa mãe nunca fez nada em casa. Ela nem gostava de atividade física. Ela foi uma pessoa que, sei lá, costurava o dia inteiro. E gostava de ficar da costura pra TV. Agora ela vai dançar, vai cantar, vai pintar, vai jogar. Não faz sentido pra ela. Então você vê que é uma ânsia que a família tem de algo que é pra suprir até o fato de ter escolhido... A culpa. É a culpa, né? Porque é você transferindo, né? Papéis ali, não. Aí é onde a gente tem que fazer todo um processo com essa família também. Explicar, olha... A grade de atividades, né, ela existe que é para você escolher uma ou outra, às vezes uma por semana, 2. Muito raramente alguém vai fazer tudo, né? Então, é um momento em que a gente também vai ali contribuindo para essa família entender todo esse processo, né? E a questão dos cuidados, assim, o cuidado de 1 para 1, que acontece muito do domicílio, ele em alguns momentos ele é importante, mas ele em alguns momentos ele é algo a se pensar e prejudicável, porque você tira muita autonomia, né? Eu costumo falar muito para as famílias, assim, o filho com o babá e o filho na escola. Qual que desenvolve mais? Aquele que vai para a escola, aquele que anda no chão, aquele que tem outros estímulos, É a mesma coisa, o idoso. O momento certo da institucionalização, ela é muito bem-vinda. Né? Eu acho que tem um momento, sim, que você tem que ficar em casa, naquele cuidado de 1 para 1, você tem que preservar a autonomia, você tem que preservar a independência, tendo uma equipe super qualificada ali nos cuidados, orientada, né? Esse cuidador que passa por uma educação continuada, esse cuidador que ele sabe envolver ali a família, sabe
conduzir ali o dia a dia, porque muitas vezes os filhos vão se fragilizar ali no cuidado, então ele sendo um ponto de equilíbrio para todo mundo, e estimulando esse idoso, então sendo participativo nas atividades que são geradas dentro do domicílio, ele mesmo também criar atividades de passeio, de alguma coisa, então ok, mas quando ele quer às vezes também mostrar muito trabalho, olha, hoje sua mãe comeu tudo, coloquei na boca dela, ela comeu tudo, mas por que você colocou na boca dela? Ah, não, porque ela demora muito para comer, mas vamos tentar manter a função executiva, né? Porque então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado e talvez essa família ela não enxerga dessa forma, né? O cuidador é excelente, ele faz tudo. Nossa, mamãe. Quantas vezes depois ele vai para um cuidado coletivo e esse idoso se desenvolve? Melhora. Ele melhora. Até porque ele encontra pares, né? Ele volta a andar, ele volta a comer, ele volta a fazer N coisas, né? Então, assim, é um mundo que a gente precisa explorar muito, o do cuidado, né? E aí entra várias questões, até as questões dos acessórios que a gente precisa ter ali no nosso dia a dia, né? Então, assim, da fralda, né? Pra gente poder trazer qualidade para esse cuidado, né? Trazer orientações, enfim, se a gente deixar, a gente vai conversar aqui o dia inteiro sobre cuidados, cuidadores, gestão, família, né? Que é um mundo muito amplo mesmo. E é isso, né? Às vezes você tem toda a técnica, né? Você tem todo o aparato de permissão para poder performar e etc. Mas aí vem materiais que não contribuem, né? Ou até mesmo a insegurança do cuidador, ele usa mal os produtos que estão disponibilizados. E aí eu quero muito te ouvir, Maria Alice. A gente está aqui caminhando no perfil da família, né, de entender as reais necessidades, da sobrecarga que é tudo isso, sobrecarga física, sobrecarga emocional, cuidar de alguém, supervisionar alguém tão dependente, demanda uma energia, né, um alinhamento de condutas, um trabalho que não tem férias, né, porque são 24 horas de supervisão, de necessidades, seja por uma questão física, seja cognitiva, enfim. É algo de muito alerta e de muita atenção. E qual que é a diferença quando a gente tem um profissional qualificado com bons materiais para trabalhar? É extremamente importante. Você falou, por exemplo, você deu o exemplo de alguém que não sabia o diagnóstico do paciente, né? E era uma demência, né? Quando a gente fala em incontinência urinária, quando a gente explica a fisiopatologia, a gente lembra que existe uma comunicação entre a bexiga e o cérebro. Isso para todos nós, né? A bexiga vai mandando informações. Quando tem mais ou menos 150 ml dentro da bexiga, ela já fala, você podia urinar, né? Aí o seu cérebro, a informação volta, passa pela medula, chega na bexiga, dizendo agora não, né? Tô numa aula, né? Tô no trânsito, né? Então, isso é a fisiologia da micção. Então, essa comunicação, que é uma comunicação neurológica, que chega até o cérebro, e o cérebro que tem a capacidade de interpretar a informação, vai dizer se agora sim, agora não, e aí a gente toma a decisão de ir ou não ao banheiro naquele momento. Aí, quando a gente está diante de uma demência, né, as pessoas às vezes reclamam, o cuidador reclama, a família reclama que aquela pessoa urinou na sala. Né? Urinou na sala. E aí, o estresse, né? Que você já citou, o estresse fica muito grande. De novo, mamãe, ou de novo, o senhor fulano. Constrangimento, né? Constrangido. Mas eu já falei, tem que ir no banheiro e etc. E eu sempre falo assim, mas ele não está reconhecendo, é o cognitivo, né? A demência, ele não está reconhecendo o filho dele. Ele vai reconhecer a vontade de urinar? Perfeito. Por que a gente tá, né? O filho que tem um peso emocional, né? Muito grande, ele não está reconhecendo. Então, se a gente conhecer o diagnóstico, conhecer o impacto, a gente pode fazer opções. Então, eu vou optar por ficar com urina na sala? Não preciso. Tem risco de queda, inclusive, né? No próximo passo, ele pode cair. Então, eu preciso colocar uma proteção adequada.
né? Então, o que é uma proteção adequada? Quando a gente fala que é uma proteção adequada para a incontinência urinária, é um produto que tenha tecnologia. Um produto que dê segurança para aquela pessoa que é o usuário. Então, ele precisa ter uma capacidade de absorção, uma boa capacidade de absorção para absorver o líquido, evitar vazamentos, porque nós já falamos desse risco, inclusive, que o próximo passo pode ser um passo que ele caia, né? Isso tem consequências inúmeras, mas ele também tem que proteger a pele. Então, ele tem que ter capacidade de absorção para absorver o volume urinário, mas essa umidade da urina não pode ficar em contato com a pele por tempo prolongado. Então, tem que ter tecnologia para absorver rapidamente a urina e não voltar a urina para a superfície do produto, né? Voltar o mínimo possível se você, por exemplo, colocar aquela pessoa sentada na poltrona. Às vezes ela acabou de urinar, o peso dela, né, quando você coloca sentada na poltrona, pode retornar, mas tem parâmetros para isso, parâmetros que são publicados em guidelines de fabricação de produtos absorventes para adultos e idosos. Então, quando a gente pensa em proteção, a gente tem que pensar numa proteção adequada, que deixe aquela pessoa segura, que é o usuário, e também isso, como consequência, traga mais segurança para você como cuidador. Porque você diminui o risco de queda, você diminui o seu trabalho de ficar limpando alguma coisa quando houve vazamento. O odor no ambiente. Vocês sabem que tem famílias que o cuidador principal está lá lidando todo dia com o idoso fragilizado, e às vezes chega aquele outro familiar e olha da porta. São relatos reais. Fala assim, meu irmão quando vem fala, eu não aguento ver mamãe assim, eu não aguento ver papai assim. Aí ele não aguenta, mas o que ficou como cuidador principal tá não só vendo, como cuidando todos os dias, né? Às vezes 24 horas por dia. E um dos fatores é o odor. O odor no ambiente, se não está agradável, ele faz com que outras pessoas que poderiam ajudar no cuidado, poderiam fazer uma atividade com ele, poderia bater um papo conversando sobre alguma coisa que fizeram juntos há muitos anos atrás, ele não consegue entrar no quarto, ele não consegue ficar muito tempo no quarto. Então, parece uma coisa pequena, mas os produtos tendo controle de odor, e claro que tem outras coisas que se podem fazer, né, um ambiente agradável, né, que pode se proporcionar para aquele idoso, aquela visita, ela pode trazer um conforto para o idoso que está sendo cuidado e pode trazer também um alívio para aquele cuidador principal que está dentro do domicílio, que pode agora eu consigo descansar um pouco, né, enquanto eles estão batendo papo, estão rindo, estão vendo fotos, né, aquele que veio para visitar, que não consegue estar comprometido com o cuidado diário, mas que pode contribuir com esses flashes de cuidado que traz conforto para o idoso e traz alívio também para o cuidador. Vou te provar que eu assisti sua aula. Eu já fui aluna de Maria Alice. Eu lembro que você explicou que a bexiga, o idoso pode até ter vontade de ir ao banheiro, mas nem sempre consegue esvaziar. Sim. Né? Existem fases iniciais de incontinência urinária. E aí eu já tive, por exemplo, eu saí com uma paciente, a gente foi ao shopping, que ela precisava comprar algumas coisas, e aí ela tava com um absorvente que não era de qualidade, e durante o passeio, ela tinha ido ao banheiro, teve um escape, e a sorte que ela tava com uma blusa, amarrou na cintura, e tivemos que ir embora, porque ela ficou constrangida, né? Então, assim, existem fases iniciais, por isso sempre a importância de você ter acompanhamento médico, né, fisioterapia, porque não é normal o escape de urina. A gente não pode normalizar, né? E que existem produtos para cada uma dessas fases, que não precisa ter vergonha, né? Não precisa ter sofrimento. Existem alternativas, existem produtos e também existem tratamentos. Se a gente, na menstruação, se incomoda, né? Às vezes, no calor, não é confortável estar com um absorvente de qualidade ruim, então, nem pensar. Imagina essas pessoas que precisam diariamente
né, deste suporte. Então, colocar um produto que é para ser um suporte acaba sendo algo que agrava, que é desconfortável. Às vezes tem cuidadora que coloca 2 fraldas, isso esquenta. Aí o idoso tá lá sentado, ele tá arrancando a fralda. Ai, que desperdício, que rebelde. Tá comendo ainda. Põe você 2 fraldas. Exato. Era isso que eu ia falar, né? Acho que todo mundo devia ter a experiência de ficar com fralda pelo menos um dia. E aí, Patrícia, a gente tem, né, os cuidados que acontecem em casa e você tem a experiência também de gerenciar os cuidados nas instituições, né? Porque a gente está falando dos equipamentos, dos dispositivos que auxiliam nos cuidados, né? Tanto ter o profissional, ter o familiar, e você lida, né, com essa orientação da família de pedir bons materiais para que faça parte da rotina. Sim. Você lida com o desenvolvimento de cuidadores, você é uma pessoa que fica atenta às necessidades, articula com a equipe multidisciplinar e também tem a experiência do domiciliar. Para você, qual é o desafio da gerência de tantas demandas ao mesmo tempo para que os resultados aconteçam e o que difere na instituição e o cuidado domiciliar? Eu acho que o que está faltando hoje é a gente ter os clones, né? Porque seria tão bom se a gente pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Acompanhar, estar ali, pegar na mão, orientar, direcionar. Eu acho que o maior desafio é a gente conseguir acompanhar o cuidado de fato acontecendo. Hoje eu faço a coordenação de um residencial com 5 unidades, né? A gente tem sobre os nossos cuidados ali mais de 100 idosos, fora a gestão domiciliar, que eu também agora tô entrando. Então, assim, como que a gente consegue, né, garantir a eficácia, a qualificação desses cuidados? Eu acho que a tecnologia vem para nos ajudar, né? Eu acho que não tem outra forma da gente conseguir ter ali, né, nas nossas mãos, os dados para que a gente possa acompanhar, mesmo que à distância, mas você consegue ali, né? Eu costumo dizer que o idoso, para mim, é o mais fácil de cuidar. O mais difícil é a gestão de equipes, tudo que a gente conversou aqui sobre deixar essa cultura da porta para fora, né? Você vivenciar ali, de fato, o que está acontecendo, né? Dentro daquele lar, dentro daquela instituição. Então, eu não vejo outra forma a não ser treinarmos bem essa equipe, ter uma gama de profissionais envolvidos nesse processo, né? Então, hoje quanto mais profissionais que tenham conhecimento do processo de envelhecimento, ele soma muito para que esse idoso seja assistido da melhor forma possível, né? Então, treinar, direcionar, e não basta só isso, né? Você não pode pegar um cuidador, fazer os direcionamentos iniciais e depois abandonar. Não, vão surgir dúvidas. Esse idoso, ele vai mudar, né? Ele não é um papel, ele é uma pessoa. O processo está acontecendo, né? As mudanças vão ocorrer. Então, você está sempre ali do lado. E aí, o fato de você conseguir alinhar tecnologia com cuidado é onde a gente, de fato, tem segurança em todo aquele processo. Então, eu consigo acompanhar diariamente como esse idoso está. Eu consigo colocar ali na agenda dele alguma atividade que vai acontecer para que os cuidadores estejam atentos e preparem esse idoso para que ele esteja no seu melhor, para conseguir com que naquele horário ele esteja pronto. Eu consigo também ver se nos dados que eles colocaram ali, se tem alguma coisa que me chama atenção, porque hoje, o que acontece? O idoso, ele praticamente não faz febre, né? É muito difícil ele ter uma infecção e ele ter um curso de uma alteração de temperatura como a gente. Hoje a gente, às vezes, começa com uma febre e fala, vou ficar doente. O idoso é o contrário. O idoso, ele tem várias alterações comportamentais prévias e quando ele tá na febre, talvez a infecção já está ali, né? Então, quando você tem ali o controle desses dados na tua mão, mesmo que à distância, você consegue conduzir da melhor forma.
né? Então, eu acho que a tecnologia hoje vem para nos ajudar neste sentido, né? Para a gente conseguir dar suporte, direcionar, para a gente conseguir não perder o time, porque o time é muito importante também, né? Às vezes uma alteração comportamental me leva a um diagnóstico, né? Aquele idoso que todos os dias acorda 8 horas da manhã. Há uma semana ele está acordando às 10. Aquele idoso que come bem, aí eu vejo lá no relatório da cuidadora, ó, não jantou, não almoçou, hoje negou o café da manhã. Opa, tá acontecendo alguma coisa, isso não é normal. O Covid mostrou muito isso pra gente, né? No Covid, os idosos, eles não apresentavam sinais clássicos. Saiu até um estudo dizendo quais eram as características, as maiores características do idoso no Covid. Sabe qual era? Queda. O idoso caía. Aquele idoso que não caía começou a cair. E aí, quando você ia ver, ele estava passando por um processo de infecção que a queda estava mostrando. Então, o idoso que cai. Como que você faz isso? Se você tem 5 lugares para coordenar, né? Cada um acontecendo de uma forma, cada idoso é de um jeito, né? Cada plantão é de um jeito, então um cuidador vai te entregar o plantão de uma forma, o outro vai entregar de outra, tem aquela equipe que é mais engajada, tem aquela equipe que... Então, assim, realmente, a gente tendo ali os dados, né, nas nossas mãos, aí facilita até para o médico, que às vezes a gente precisa consultá-lo à distância, né, que normalmente a realidade o médico não está na casa dos idosos, não está nas instituições, então ele também tendo acesso, família, né, então pensando numa tecnologia que a gente consegue colocar dentro de casa hoje, eu consigo dividir isso com uma filha. Então, talvez para mim, uma informação que tem ali não é relevante, mas para a filha ela falou, Patrícia, tô vendo que minha mãe... Tem um histórico. Quando a minha mãe apresentou isso há 5, 10 anos atrás, foi quando ela começou... Ela teve o AVC. E aí você fala, opa, então... vamos ficar de olho, né? Então, você consegue envolver muito mais pessoas nos cuidados, você consegue dividir essa visão, né? Porque cada um acaba levando o teu conhecimento para aquele cuidado. Então, se uma enfermeira tem acesso a esses dados, ela vai interpretar de uma forma, se o médico tem outra, a família também. Então, a gente acaba colocando muitas pessoas nessa gestão, né? Nessa gestão de cuidados. E isso traz uma qualidade, isso traz um bom direcionamento e a gente consegue, eu falo que o intuito de tudo, acho que a gente faz pelo idoso hoje é dar dignidade. Eu estou dando dignidade nesse cuidado. E vamos pensar nos setores. A gente tem equipe de cuidados, equipe de enfermagem, equipe de terapeutas, equipe de hotelaria, higiene, limpeza, manutenção, que tudo está envolvido no cuidado. Administrativo, familiares, demandas clínicas, ainda tem os médicos, né? Então, assim, eu acho que não daria para ter tantos clones, mas o trabalho de alguém que centraliza e distribui, né? Então, não que você vai lá botar prego quando precisar, mas você detecta quais são as demandas, né? E um bom gestor é aquele que sabe dar a oportunidade para cada profissão, para cada parte da equipe ter a sua melhor versão profissional, né? E em casa a mesma coisa, né? Medicação, higiene, alimentação, são muitos detalhes que é humanamente impossível você dar conta de tudo. E você bem lembrou da pandemia, né? A gente tinha muito preconceito com a tecnologia, inclusive. Como se você fosse robotizar alguma coisa, você perderia a humanização. Mas aí a gente viu eles isolados em casa e a forma com que eles podiam falar com as famílias era uma videochamada, né? Às vezes uma teleconsulta. Então, nós precisamos colocar tecnologia até para manutenção, continuidade de vidas. E foi até uma forma de proteção, uma aprendizagem muito grande, né? Então, você colocar na rotina de um cuidador, seja ele em casa ou numa instituição, algo que facilite a documentação, né? Ele poder chegar numa consulta médica e apresentar, não ficar, eu acho, porque 15 dias atrás, aí o médico não tem material para poder dar uma conduta, né? Porque uma cuidadora fala que ele come tudo, a outra fala que não come nada, um fala que teve febre, outro fala que dormiu mal.
Então, se você tem dados objetivos e sistematizados para essa organização, isso formaliza o cuidado e favorece a conduta e o resultado. E a gente também tem muito papel, né? Como a gente chegar na casa do idoso e ter aquele caderno, onde uma cuidadora anota um romance e a outra faz sim, não. Quando anota? E aí a família fica ali se enchendo de cadernos e depois para achar uma informação, página por página. Então a gente precisa tornar essa logística mais fluida. Porque senão a gente fica colocando um monte de cotovelo nessas curvas que o cuidado paralisa. E aí é um médico que mandou aumentar um comprimido, aí a cuidadora não sabe onde estava anotado, né? Então a gente percebe a necessidade, a gente se comunica o tempo inteiro agora com tecnologia, etc., mas de transpor isso para o cuidado. As instituições hoje, muitas têm software, né? Estão ali colocando sistemas e etc. Mas e o familiar em casa? O que ele pode ter como alternativa? Aí vem Tena e gratuitamente disponibiliza uma ferramenta, né, que entende a dor, mais do que oferecer produtos de qualidade, né, entende a dor de administração, né, de multiplicação de boas práticas, de informação para um impacto positivo. Porque também, entendo a empresa, não adianta você chegar com um produto de qualidade e a pessoa não saber usá-lo, né, ou não saber qual é, onde ajusta cada um dos cuidados. E aí eu quero te escutar agora, Maria Alice, que aplicativo, que tecnologia Tena oferece hoje para os familiares, os profissionais envolvidos nos cuidados? Então, Tena desenvolveu um aplicativo que o nome é Family Care. Então, ele realmente está pensando naquele familiar que está sendo cuidado, nos familiares que estão em volta desse cuidado e os cuidadores que foram contratados e que podem também ser inseridos, né, nesse cuidado e nessa comunicação. A ideia é exatamente o que você falou, é facilitar a comunicação com todo mundo. Então, e registrar todas as atividades que foram feitas e as intercorrências que possam ter acontecido ao longo de 24 horas, ao longo de um plantão, por exemplo. Então, ele é um aplicativo que é gratuito, que ele pode ser baixado nas diferentes plataformas. O familiar que baixou, que seria o principal, né, nesse sentido de que ele baixou o aplicativo, ele vai poder convidar outras pessoas para estarem inseridas no aplicativo. Então, tem uma área que ele convida. Ele pode convidar o irmão que mora longe, para ele saber do dia a dia do pai ou da mãe que está precisando de cuidados. Ele pode convidar o cuidador do dia, o cuidador da noite. E aí, quando ele reúne aquele grupo de cuidados, vai ter acesso às mesmas informações e vai ter acesso de forma precisa e imediata. Então, por exemplo, quando eu estiver no cuidado, eu vou registrar o que eu estou fazendo. Eu tenho anotações para fazer. Ao invés de eu anotar naquele caderno, que depois a gente não vai saber onde guardou, né? Eu já estava com o celular perto, né? Porque isso é uma cultura hoje, né? O celular está ali, então eu já registro. Então, eu fiz o controle dos sinais vitais, por exemplo. Eu fui trocar uma fralda e observei alguma característica diferente na urina ou nas fezes, eu vou registrar. Eu fui fazer um curativo. Eu vou registrar, inclusive, as atividades que eu vou desenvolver com ele de ocupacionais, né? Então, a gente estava vendo fotos à tarde, a gente estava fazendo um jogo que o idoso gosta de jogar e ele participou bastante. Não, hoje ele ficou apático, né? Ele sempre participa, mas hoje ficou apático. Então, todas as anotações sobre o dia a dia do idoso podem ser imputadas no aplicativo. Até porque hoje o cuidador, ele tem que anotar no papel, ele tem que tirar foto, mandar no grupo da família, mandar um áudio. Exato. Né? Então, ele tem que alimentar tantas fontes. E às vezes a comunicação, mas eu já mandei para fulana, né? Mas não era para mandar para mim também. Põe no aplicativo, todo mundo vai saber ao mesmo tempo. Exatamente. E ele é super intuitivo, né? Ele é fácil de manusear. Acho que isso também é muito importante, porque não adianta hoje você criar
uma tecnologia que é um bicho de 7 cabeças, sim, né? Sim. Então, ele é bem possível, fácil de manusear, como você disse. Eu amo aquela parte em que você coloca a foto da pessoa que está sendo cuidada, que personalize aquilo que a gente falou, não vamos esquecer quem é essa pessoa. E você tem um espaço para você fazer uma descrição curta. Você pode fazer uma descrição curta de qual é o quadro clínico dele atual, mas você pode começar fazendo quem é ele. Né? Pontos importantes se eu for história. trabalhar lá, né? Então, quem é essa pessoa, né? O que ele gosta. Exato. Qual que é a idade dele, o que ele gosta, o que ele fez na vida, tal. Então, neste momento, ele está precisando de cuidados, aí eu posso descrever quais são os principais cuidados, né? Para ser uma introdução. E aí, esses cuidados depois vão ser registrados nos ambientes, que é muito intuitivo de entrar, e qualquer pessoa que está ali, que foi convidada, que está ali nesse aplicativo, vai ter acesso à informação. E isso também alivia o estresse de você não me avisou que papai caiu, né? Mas a pessoa, papai caiu, ela teve que levar no hospital, chamar o cuidador, chamar a ambulância. Prioridade, né? Exato. Na hora que ela consegue avisar, o outro irmão pode ficar ofendido que não avisou imediatamente. Então, essa facilidade de você registrar e todo o grupo que tem interesse naquela pessoa, que ama aquela pessoa, ter acesso à informação, isso facilita a comunicação. Isso traz a comunicação para um nível imediato. E as pessoas podem sugerir, por outro lado, eu estou distante, mas eu posso dar uma sugestão. Às vezes a cabeça está mais tranquila, né? Não está envolvida ali no processo. Exatamente, que pode ajudar numa dúvida que tenha, né? Por exemplo, o familiar levou aquele idoso ao consultório médico, ou o médico foi fazer uma visita domiciliar e ele mudou os medicamentos. Ou mudou, pelo menos, suspendeu um medicamento, né? Então, ele pode registrar, olha, a partir de hoje, nesse momento, a gente não vai mais administrar esse medicamento, foi orientação, todo mundo fica sabendo, não pode, a pessoa não vai poder dizer eu não sabia, né? E acho que também, assim, é legal porque profissionaliza, porque o cuidador está no grupo, ele está no dia de descanso dele, e aí ele está recebendo aquele monte de mensagem, né? Então, você também formaliza o canal, onde vão se comunicar, onde vão buscar as informações, quem vai acessar em cada horário. Isso tira do familiar também algumas outras possibilidades de problemas trabalhistas, né? Por que não? E você deixa um único local de registro, e não aquele monte de informação perdida que atrapalha a conduta. Além disso, que é uma comunicação entre as pessoas envolvidas com o cuidado, vem no aplicativo, você tem acesso a um curso de cuidadores de idosos, um curso de atualização, um curso de informação. Então, com temas do dia a dia, com sugestões de cuidado, com sugestões de como lidar com a pessoa idosa, de como faz um cuidado específico, de como faz uma atividade com ele, como trabalha com a possibilidade, emocionalmente, com a possibilidade de finitude. Então, são vários tópicos que são discutidos em videoaulas curtas, que é possível assistir, trazer mais conhecimento, porque o conhecimento precisa ser agregado sempre, trazer mais conhecimento e pode te dar uma ideia de uma coisa diferente, né? Você pode falar, puxa, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, nessa alternativa, e aí você vai incrementando o seu cuidado no dia a dia. Então, a pessoa pode fazer esse curso no próprio celular, né? É gratuito também o curso, pode ter acesso a informações sobre os produtos, e uma família que optar, pode inclusive ter acesso à compra de produtos se ele quiser fazer pelo aplicativo. Ele pode facilitador, exato, ele pode fazer pelo aplicativo ou ele pode ir perto de casa se ele preferir, mas ele tem acesso fácil também aos produtos. Que essa gestão de estoque é um outro capítulo, né? Às vezes a cuidadora avisa quando tá no último... última fralda, e aí a família viajando. Tem que correr. Não, e isso é bárbaro, né? Então, para ilustrar agora, para vocês conhecerem a beleza desse aplicativo, a gente vai mostrar para vocês agora um vídeo com todo o tutorial, para vocês entenderem e correr baixar. Hoje vamos ensinar a navegar no aplicativo Tena Family Care, desenvolvido para ajudar na organização e controle da rotina de cuidados do seu ente querido com a sua rede de apoio.
Acesse a Play Store ou Apple Store do seu celular. No menu de busca, procure por Tena Smart Care Family Care e faça o download do aplicativo. Depois de selecionado o país e criada a conta com seu nome e senha, você estará pronto para navegar pelo aplicativo e explorar suas inúmeras funcionalidades. A primeira tarefa será configurar o perfil do ente querido, adicionando uma foto e descrição com informações importantes que precisam ser compartilhadas com os demais. Agora, vamos configurar o time de cuidadores, ou seja, todas as pessoas envolvidas no cuidado diário do seu ente querido. Para exemplificar, escolhemos a opção Criar uma equipe de cuidadores. Basta incluir o e-mail ou telefone da pessoa que você gostaria que se juntasse à equipe, que ela receberá uma notificação para fazer parte do time e participar de toda a rotina de tarefas e cuidados. Agora, clicando em Adicionar uma tarefa, você pode criar uma agenda com eventos importantes para ajudar a todos os envolvidos a não se esquecerem de realizarem essas atividades em datas e horários específicos. Dessa forma, você sempre estará em dia com a rotina de cuidados essenciais do seu ente querido. Na opção Bloco de Notas, você pode incluir anotações ou recados importantes que queira compartilhar com sua rede de apoio. A qualquer momento, você pode clicar na opção Mais no rodapé da tela, que funciona como um atalho para adicionar tarefas, anotações e permite que você registre eventos. Em Registrar eventos, dentre uma lista de opções previamente selecionadas, é possível escolher a que mais se enquadra à ocorrência que precisa ser registrada. Basta clicar no box, selecionar data e horário e adicionar algum comentário, se necessário. Esses registros ficam armazenados na aba Histórico e permitem que você visualize em formato de gráfico, de forma bem visual, informações importantes, como a frequência semanal e mensal de vazamento de urina e fezes, vermelhidão da pele, entre outros. Voltando para a página inicial, nos boxes próximos ao cabeçalho, temos um lembrete para que os cuidadores cumpram tarefas importantes em atraso. Solicitem por e-mail os relatórios de eventos do mês em questão, produtos através da loja online Tena e muito mais. Na aba Conselhos sobre Cuidados, você poderá se matricular gratuitamente no curso Cuidado e Conforto com Tena para aprender as responsabilidades de um cuidador e ter acesso a dicas de cuidados e boas práticas, conhecer nosso programa de sustentabilidade, portfólio de produtos Tena e solicitar amostras grátis pelo site. Quando o cuidado é compartilhado, a rotina fica muito mais leve e fácil para todos os envolvidos, melhorando a qualidade de vida de todos. Tanto um familiar pode sugerir a inclusão desse aplicativo nas rotinas dos cuidados, como um cuidador profissional pode ter a iniciativa de sugerir ali no seu trabalho que seja profissionalizado. Tanto para um quanto para o outro, isso vai mostrar uma excelência, uma dedicação, um grande diferencial para caminhar ali na assertividade dos cuidados. Então, como a gente disse, é um aplicativo gratuito, facilmente baixado, tanto dá para usar num celular, como dá para ter um tablet ali na casa do idoso, que serve para fazer as anotações, como também serve para entreter. É para todo mundo e experimente e depois conta pra gente. Vocês vão ver o quanto cuidar de tantos detalhes que vocês de memória precisavam registrar. Com o apoio do aplicativo fica tudo muito mais fácil e você não perde nenhum detalhe. Como a gente contou ao longo aqui desse nosso encontro, cuidar não é fácil, não é automático, não é intuitivo, precisa ser profissionalizado e que a gente consiga, tanto para um cuidador familiar, quanto para um cuidador profissional, quanto para a própria pessoa que precisa de cuidado, trazer essa temática como algo que está acontecendo, né? Como algo que realmente estamos com projeção de aumento. Não algo que deve ser motivo de vergonha, motivo de tabu, né? Motivo para ser escondido. Não é feio
você precisar de apoio, não é feio você precisar profissionalizar o cuidado, é da humanidade e hoje a gente tem conhecimento suficiente para ter produtos de qualidade, tecnologia associada e profissionais que queiram trabalhar corretamente. Acho que hoje o que a gente mais pôde fazer foi provocar, né, que cada um dentro da sua realidade possa buscar informação, buscar apoio, buscar alternativas para que essa jornada, que é complexa, não seja impossível, né, que ela aconteça com a rede da melhor forma que ela puder ser e trazendo dignidade para quem precisa do cuidado e para quem oferece o cuidado, né, para as pessoas que realmente estão nessa jornada e que honra a nossa, né? Poder escolher essa temática, escolher aplicá-la no nosso dia a dia, né? E eu quero saber como vocês desejam que aconteça a longevidade de vocês e se algum dia vocês precisarem de cuidados, como vocês querem que isso aconteça. Eu acho que a gente falou bem aqui, né? Nesse bate-papo. Eu acho que ter dignidade no final de vida e ter a história respeitada, eu acho que, ao meu ver, é o ápice do meu envelhecimento esperado. Hoje, trabalhando com envelhecimento, eu já sei o que eu não quero para minha vida, né? Então, como a Maria Alice trouxe no começo da nossa discussão, tem algumas coisas que a gente tem controle, né? Então, que a gente já pode mudar, que são os hábitos, introduzir as atividades, se cuidar, né? Óbvio que outras fogem do nosso controle, mas eu acho que hoje, entendendo que a expectativa de vida cresceu e que eu não vou, né, ter, né, a não ser que seja um evento agudo, mas eu vou ter um longo tempo de vida. Eu preciso me preparar para isso, né? Eu preciso dar, né, a oportunidade de eu ter qualidade de vida o maior tempo possível, né? De eu aproveitar a vida, de realmente... eu acho tão lindo quando eu encontro idosos com 102 anos, cheio de autonomia e cheio de vontade de viver, né? De vontade de viver, é incrível, isso que move. Eu sempre brinco, falo, quero chegar nos meus 100 assim, né? E espero chegar, de fato. A gente hoje, eu sou muito apaixonada pelo envelhecimento, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e não teria sentido nenhum se hoje eu não me preparasse para ele, né? Então eu acho que esse é o caminho, é a gente se cuidar, mudar os nossos hábitos, cair por terra aquilo que a gente não considera que seja incentivador de uma vida, né, de um envelhecimento ativo. Então é buscar ter esse envelhecimento e ter a dignidade respeitada no momento certo, né, lá na frente. Acho que é isso. E você? Concordo. Quer ficar junto? Eu quero ficar junto. A ideia é essa mesmo, a gente ter essa consciência de que a longevidade está aí, que não está no nosso controle algumas coisas, mas que outras sim, é opção que nós podemos fazer. Algumas pessoas já estão fazendo com 40, com 50, mas se você fizer com 60 ou com 70, dá tempo, né? Então, dá para a gente fazer algumas opções que te mantenha... independente, né, autônomo e independente, mas pode acontecer de precisar, né, de você em algum momento, por uma coisa aguda, alguma coisa que não está no seu controle, você precisar de cuidados. Hoje eu penso nos dois modelos, se eu precisasse de cuidado, né? Um modelo na residência, eu gosto dos dois modelos, né? Você fala, mas você está pensando nisso, que absurdo. Fala, gente, né? Você tem que pensar. Até para avisar para os outros o que você deseja. Exatamente. Né? Então eu gosto dos dois modelos. Se ficar no domicílio com uma infraestrutura que não traga muito peso para as outras pessoas envolvidas, eu acho que tem muito a ver com identidade, né, do ambiente. Então, se for possível, essa seria uma opção.
Mas eu também gosto da opção de poder estar com outras pessoas, né, da minha faixa etária, olhando lá na frente. É tão né? incrível. E fazer atividades, dividir experiências. Então, hoje eu penso que a gente tem possibilidades diferentes, que as pessoas têm que refletir sobre isso, que é o mais difícil, falar que não vai ser comigo, tem que refletir, tem que verbalizar, né? E se precisar, pelo menos os seus familiares vão ter condição de saber o que você não ia querer de jeito nenhum, né? E o que você admitiria como alguma coisa que mantém a sua dignidade. Eu acho que esse é o caminho. É falar sobre. Falar sobre. Né? E a oportunidade de... tá todo mundo avisado, né? A gente sabe que vai chegar. Então, que a gente já consiga também pensar na poupança de saúde, não só na poupança financeira, né? Do propósito de vida, né? O que realmente eu vou abrir os olhos e vai ser algo que vai me engajar para aquele dia, né? Então, as pessoas precisam realmente olhar não só para o que é possível você acumular hoje, mas o que você quer acumular para uma longevidade, né, as suas relações e etc. Isso é super necessário. Meninas, muito obrigada. Passou rápido demais. Que podcast lindo, né, que vocês trouxeram pra gente. Então, muito obrigada. E que a jornada de vocês seja muito longa. E sorte de todos aqueles que tiver vocês pelo caminho. Que sorte a minha ter vocês aqui também. Voltem sempre. Obrigada, Muito Mal. obrigada, Prazer, foi um privilégio. Foi mesmo. Obrigada por tudo. Obrigada.